Será que tem jeito? Como manter o confinamento viável, rentável, com esse preço real, ou melhor, com o preço atual exorbitante dos alimentos? Será que ainda dá para ter rentabilidade? Será que dá para continuar na engorda com lucro? Ou tem outra opção melhor? Ou você acha que vai ter que realmente parar de engordar, parar de confinar boi com esse valor atual dos alimentos? Muito bem. Para falar sobre isso, eu vou entrar em alguns aspectos importantes do confinamento e vou aproveitar para responder algumas perguntas que chegaram para a gente aqui durante essa semana. Algumas pessoas que estão participando aí dos nossos eventos, das nossas redes sociais, mandam perguntas e eu vou responder elas agora. Mas o fato é que, será que a gente tem trabalhado de graça? Será que acordando cedo, dando um duro danado aí no confinamento, com a dificuldade para escolher os melhores alimentos, para receber esses alimentos, para fazer muitas vezes os contratos de compra, para achar gente boa para trabalhar e colocar os processos, os procedimentos para andar certinho lá dentro do confinamento? Será que a gente está ganhando dinheiro ou está trabalhando de graça? Você tem todos os números aí na ponta da língua, ou melhor, na ponta do lápis, ou melhor ainda, numa planilha de Excel, ou quiçá no seu sistema de gestão aí do confinamento? Você tem esses números, tem acompanhado de perto realmente o que está acontecendo? Se a resposta é sim, você vai me dizer hoje quanto você está gastando aí para engordar uma arroba no seu confinamento. Qual é o teu valor de arroba engordada hoje aí no confinamento e como tem sido isso com o passar dos anos? Porque que a margem está apertada, a gente sabe. Como uma commodity, né? A carne como commodity vem aí se desvalorizando com o passar do tempo, né? Os custos têm aumentado, a inflação tem impactado e está cada vez mais difícil ganhar dinheiro. Então, a saída que a gente tem hoje é fazer diferente, é buscar inovação para fazer diferente, para chegar num resultado diferente, num resultado melhor, ganhando produtividade. Se eu ganho produtividade, eu consigo ter mais folga no momento de margem apertada. Então, vamos lá. Uma pergunta que chegou aqui para a gente, interessante, e que tem uma resposta bem ampla, eu vou focar aqui numa questão, que é o seguinte: qual a melhor dieta formulada, claro, né, para o gado adquirir ganho rápido em 100 dias de confinamento? Qual seria uma dieta ideal para eu botar um ganho de peso bem rápido no gado em 100 dias de confinamento? Muito bem. Para falar isso, eu tenho que primeiro entender duas coisas. Qual tipo de gado a gente está falando? Que raça que é esse animal? Nós estamos falando de um confinamento de Nelore que você vai vender no valor da arroba, preço CPEA, ou se você acompanha aí o balizador GPB, enfim, você vai vender por quanto esses animais? É frigorífico normal? É casa de carne? É boutique de carne? Que tipo de animal você está vendendo? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Porque o objetivo específico da dieta vai ser de acordo com o mercado que você vai atender. E cada vez mais eu tenho dito isso, tenho convidado as pessoas que me procuram a olhar aonde vai ser vendido esse boi, para que tipo de carne você está produzindo. Então, para botar ganho de peso rápido, e essa é a pergunta, eu tenho que ter uma dieta que performa bem. Eu tenho que ter uma dieta, muitas vezes, com alta densidade energética. Agora, como é que eu calibro isso? Eu calibro isso de acordo com a capacidade da minha equipe em entregar essa dieta. E quando eu falo em capacidade de entregar, eu estou querendo dizer o ajuste fino, a medição, o dia a dia do confinamento, porque se eu estou trabalhando, se eu estou formulando uma dieta com muito amido, por exemplo, que é um nutriente muito importante para botar ganho de peso rápido, muitas vezes para botar gordura de marmoreio, que tipo de aditivo eu estou usando, qual é a inclusão do aditivo que eu escolhi. Se eu estou trabalhando numa dieta quente, idealmente eu tenho que ter virginiamicina na jogada, no meu núcleo, numa concentração boa, trabalhar com uma fibra efetiva boa, conhecer o meu percentual de FDN fisicamente efetivo, ou seja, eu tenho que ter uma dieta que é capaz de dar segurança para o animal, mesmo sendo muito quente. Porém, se o ajuste no dia a dia, da rotina, do confinamento, se eu não estou conhecendo ou controlando o consumo de matéria seca, por exemplo, se eu não estou medindo a variação dos alimentos mais úmidos antes de fazer os tratos, se eu não estou fazendo os ajustes diários desses tratos, muitas vezes eu acho que eu estou colocando um percentual X de matéria seca, em cada ingrediente da dieta eu estou colocando menos. E aí eu começo a ter subacidose, problemas em geral de saúde dos animais, problemas de saúde digestiva, e o meu consumo vai variar, vai flutuar.
Então, não adianta nada eu fazer uma dieta para botar ganho de peso rápido, em 100 dias, e te dizer que funciona, e você vai falar assim para mim, Marcelo, não funcionou, não deu certo. Foi um pouco mais forte do que eu era capaz de entregar. Então, vou fazer uma comparação fácil aqui. Eu vou comprar um carro para meu filho está começando a dirigir agora. Bom, eu tenho bastante recurso, graças a Deus, trabalhei na vida, vou comprar, vou lá e dou um Porsche para o meu filho. Ou então uma Dodge Ram. Eu vou lá e compro uma Dodge Ram, ó, vai para a fazenda de Dodge Ram. Maravilha, e ele está começando a dirigir agora. A sensibilidade que ele tem no acelerador é nenhuma. Então, a experiência que ele tem é muito pouca. E isso me dá um indicativo importante para saber até quando eu posso acelerar na minha dieta dentro de cada confinamento. Então, quando alguém me pergunta isso em velocidade de engorda, em potência de dieta, eu sempre respondo que depende. E aí, eu não consigo ajudar a pessoa que me enviou essa pergunta, por exemplo, eu não consigo te dizer com precisão quanto você vai botar de milho, quanto você vai botar de soja. Eu tenho algumas dietas formuladas, obviamente, que funcionam com vários graus de segurança. Eu poderia aqui detalhar uma dessas dietas, mas se você quer realmente entender ou ter exemplos de dietas em várias regiões do Brasil, eu vou te convidar para comparecer na semana que vem, a Semana do Confinamento com Lucro, que é um evento que nós estamos organizando aqui pelo programa, um evento online que vai ser transmitido aí para todo o território nacional. E quem participar do programa da Semana Confinamento com Lucro até o final vai receber uma dieta formulada, balanceada, de acordo com os ingredientes disponíveis em cada região do Brasil e os preços atuais desses ingredientes, buscando o menor valor de arroba engordada. Muito bem, então, aí sim, você vai poder ter exemplos de dietas já balanceadas, já formuladas, com segurança que a tua equipe vai ser capaz de entregar. Muito bem. Quando alguém me fala também em velocidade de ganho de peso, em botar ganho de peso rápido, em ganhar no confinamento, eu tenho que lembrar que tem algumas coisas que atrapalham esse ganho de peso rápido, porque muitas vezes a dieta já está balanceada, ela está legal, está bem feita, uma dieta muito bem feita. Estou usando alimentos nobres, eu estou analisando esses alimentos, eu estou fazendo ajuste de matéria seca, enfim. Eu estou trabalhando bem certinho no meu controle do confinamento. E mesmo assim, eu não consegui botar ganho de peso rápido nesses animais em 100 dias. O que pode ter acontecido? Aí, no caso, o senhor João me perguntou isso, né, senhor João? No caso, senhor João, o senhor tem que ver aonde o senhor está perdendo energia ou perdendo combustível, aonde você está tendo desperdício nessa dieta. E, normalmente, os alimentos que são usados no confinamento, eles têm mais ou menos água livre. E aí eles podem estar mais ou menos contaminados. E algumas contaminações que não vão matar o boi, não vão causar nenhum prejuízo que você vai enxergar a olho nu, alguns tipos de contaminações, como por exemplo as micotoxinas, elas vão tirar ganho de peso desses animais. Elas vão fazer o consumo flutuar e vão afetar o balanço energético do animal, reduzindo o ganho de peso. Então, quando tudo está certo, quando tudo está redondo e esse animal não ganha peso, pode ser que o seu alimento esteja com uma contaminação mais alta do que o normal. Muito bem, esse é um ponto importante que tem que ficar de olho. E, finalmente, quando alguém me fala numa dieta que para terminar bois em 100 dias, eu quero te perguntar o seguinte: esse animal, se você vai vender ele num mercado normal, num frigorífico normal, você precisa ter uma boa relação, um bom custo de arroba engordada. Muito bem, nós vamos trabalhar assim. Agora, pode ser que o seu mercado exija uma carne com maior percentual de marmoreio. É claro que tem que ter uma genética para isso, tem que ter uma preparação do animal para isso, desde quando ele está na barriga da vaca até depois quando ele nasce. Tem que preparar esse animal para ele te fornecer uma carne de qualidade, mas aí a dieta já pode ser diferente. E muitas vezes não vai ser só 100 dias que o senhor vai conseguir colocar uma boa quantidade de gordura de marmoreio, deixar essa carcaça terminada, pronta para ser vendida como carne de qualidade. Então, dieta boa para ganho de peso rápido tem várias, não é só uma não. Mas eu preciso ressaltar que você tem que ser capaz de entregar. Inclusive, um exemplo importante de dieta simples de ser trabalhada no confinamento são as dietas sem volumoso. Dieta de confinamento sem volumoso, sem fibra, sem volumoso, com alguns tipos de fonte de fibra. Chegou uma pergunta, inclusive, de um dos participantes aqui com a gente, e falou o seguinte: Marcelo, além de núcleo peletizado e milho numa dieta sem volumoso, o que eu posso incluir para melhorar essa dieta? Então, para te responder, eu vou dizer o seguinte: considerando
uma dieta de grão inteiro e núcleo peletizado, 2 ingredientes, aonde a gente trabalha com uma proporção ideal entre milho e núcleo. Você tem que fazer uma adaptação muito bem feita e ela funciona muito bem e entrega um ganho de peso muito bom. Pensando numa dieta dessa, se você quiser incluir um terceiro ingrediente para auxiliar a parte de, vamos dizer assim, não de pH ruminal, pH também, mas a parte de fibra dentro do rumen para melhorar o padrão de ruminação dos animais, para melhorar a fibra efetiva, na verdade. Então, aí a gente poderia considerar algumas matérias-primas que ajudam, por exemplo, um caroço de algodão, por exemplo, uma torta de algodão, por exemplo, uma casca de soja, enfim, alguns exemplos de alimentos que fornecem um pouco de fibra efetiva. Qual seria a minha inclusão? Depende também, mas em geral, eu substituiria 10% do milho grão por uma dessas fontes alternativas de fibra para melhorar o padrão digestivo do animal. E é claro que talvez isso não necessariamente lá no final vai te entregar um melhor valor de arroba engordada. Então, tem que pensar bastante para tirar um milho de uma dieta dessa. Porque um animal muito bem adaptado no milho inteiro e núcleo peletizado vai entregar um ganho de peso muitas vezes de 1,6 kg, 1,7 kg por dia. Um ganho de peso muito bom, uma dieta muito nobre que vai levar também a um rendimento de carcaça muito bom. Então, se eu preciso mexer nisso, é porque eu não estou sendo capaz de entregar de forma correta, dentro do manejo, o que precisa ser feito. Agora, numa dieta sem volumoso, onde você tem a possibilidade de misturar os ingredientes no misturador de uma forma assim mais profissional, misturador vertical, o milho farelado ou milho fubá, mais uma fonte de fibra, como por exemplo a própria torta de algodão. E aí um outro tipo de núcleo farelado, você vai fazer uma ração farelada e não uma ração com milho inteiro e pellet. Então a granulometria da ração muda. E aí, nesse caso, tem que sim incluir uma fonte de fibra, como, por exemplo, a torta de algodão, muito importante. E aí a proporção muda um pouco e o resultado também é muito bom lá no final, muito bom. Mas, Marcelo, dieta sem volumoso, eu já vi você falando aqui, eu entendo, é um pouco estranho essa história, porque o animal é ruminante, a gente está tirando a fibra do rumen, e tirar a fibra do rumen, o que acontece? Será que é um bom negócio mesmo? Eu vou te responder da seguinte forma. Produzir silagem não é fácil, mas é importante, porque talvez em alguns momentos do ano você precisa ter esse estoque de fibra, mas não para o confinamento muitas vezes. Porque no confinamento, uma silagem que varia de qualidade, que não está com um tamanho de partícula ideal, com uma compactação ideal, que não tem um inoculante bom, que não foi bem feita rapidamente, que o pH não abaixou muito rápido, ou seja, uma silagem que não está excelente, que não é constante no silo inteiro, pode te levar a problemas de oscilação de consumo e de ganho de peso. Problemas leves, mas que não vão entregar o melhor lucro lá no final. Agora, de uma certa forma, se você faz ciclo completo, talvez esse volumoso seja muito importante para as categorias no momento anterior, que estão numa recria, por exemplo. Gado está lá no campo, numa recria, acabou, secou, parou de chover. Esse ano, na minha região aqui, está muito bom de chuva. Até ontem, estava no confinamento lá embaixo de chuva. Mas pode ser que seque, sempre seca, né? Só varia, na minha região pelo menos, sempre seca, só varia a duração dessa seca. O ano passado aqui foi terrível, acabou volumoso. Vi muito lugar tendo que tratar com ração, porque não tinha estoque de volumoso. Então, meu amigo, produzir volumoso em silo, em feno, em pré-secado é importante, mas talvez a melhor função dele seja te ajudar no momento de recria, por exemplo, quando você não tem pasto. Porque lá no confinamento, fazendo uma coisa muito bem feita e constante, sem alteração, o teu ganho de peso vai aumentar, o teu resultado vai ser mais constante. É por isso que na avicultura e na suinocultura, os números de ganho de peso e de performance são muito mais constantes do que nos ruminantes, porque é muito mais fácil garantir um ganho de peso quando a dieta não muda. Pensa só, se você não tem silagem na dieta, tem milho, núcleo e uma fonte de fibra, por exemplo, são 3 ingredientes que são secos, que variam muito pouco, que te entregam um resultado, o mesmo resultado sempre. Muito bem. É uma opção, muitas vezes é viável, claro, depende do custo de milho que você tem aí na tua região. E se talvez você está assistindo a gente do Rio Grande do Sul, Rio Grande amado, lá a gente pode ter aveia,
pode ter outras fontes de amido, arroz, enfim, dá para fazer confinamento sem-volumoso de outras formas também. Fica a dica aí para você que está assistindo a gente lá do Rio Grande do Sul. Muito bem. Uma outra pergunta que chegou para a gente aqui também no programa é o seguinte: quais são as dificuldades e as consequências para engorda em confinamento no período das chuvas? E esse senhor que me perguntou isso, ele falou: Marcelo, fala um pouco sobre isso. Me fala aí o que você está vendo do futuro dos confinamentos em relação à parte de cobertura de coxo. O que você acha que vai acontecer? Quais são os impactos negativos, por exemplo, de confinar no sistema convencional, em coxo descoberto, enfim. Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso. O primeiro problema que acontece quando chove demais não é nem com o boi, é com a equipe que está tratando. Pensa lá, a tua equipe de trato, às vezes é você, um funcionário, às vezes é você, 2, 3 funcionários. A tua equipe de trato, quando chove 2, 3, 4, 5 dias seguidos, fazer o trato é mais difícil, passar o trato é mais difícil. O animal, por outro lado, também vai diminuir o consumo, porque começa a perder temperatura corpórea, começa a sentir frio, começa a se ajuntar, começa a deitar ali para poupar um pouco de calor, levanta e come. É claro que depende da região, o impacto é maior ou menor, mas começa a chover demais e isso atrapalha o consumo, além de acrescentar água na dieta, né? E se os seus alimentos ficam estocados sem cobertura, no tempo, né? Alimentos estocados no tempo, chuva direta, chuva constante vai molhar, vai encharcar esses alimentos, vai mudar o valor nutricional também. Então, quando chove demais, o problema começa na equipe, que dificulta a equipe entregar o trato, dificulta o animal em consumir esse trato, e se você tem um coxo concretado, né, com 2 metros, lá 1,5 metro, 2 metros de concreto no pé do coxo, já vai ajudar demais, porque o animal consegue chegar no coxo sem ficar com lama até no jarrete, até na paleta, enfim. Então, a lama atrapalha muito também, a lama estressa o animal, tira o animal de uma zona de conforto dele, então o animal consome mais energia, o animal perde calor, o animal gasta também mais energia, não só para manter a temperatura do corpo, mas para caminhar até no coxo, ou seja, quando começa a chover seguido assim, fica bem difícil as coisas no confinamento. Se o seu coxo é coberto, e se você tem o concreto no pé do coxo, muda bastante, porque perto do coxo, os animais têm uma situação mais confortável, mais favorável. Então, o prejuízo de não ter uma cobertura no confinamento é exatamente esse. A redução no ganho de peso, ela vem por esses problemas de consumo, ou seja, o animal consome menos, entra menos energia, menos combustível no motor e gasta mais energia também para se manter, porque ele está ali passando frio. Então, o balanço é negativo dos dois lados e negativo para a equipe que está trabalhando também, que não é fácil trabalhar com chuva, a gente sabe, né? Quem está ali com você, dando sangue no dia a dia para entregar essa comida para os animais. Então, além desses dois problemas, o alimento que está armazenado também pode ser prejudicado, porque em época que chove, 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 se eu tenho um problema na cobertura do meu barracão, as goteiras, e aí eu vou até falar alguns exemplos bacanas, ideias aqui para você que está aqui com a gente, de isolar melhor esses alimentos dentro dos barracões, né? Se você consegue colocar uma lona, se o seu barracão é de concreto, se você consegue fazer um revestimento de madeira por dentro. Eu vejo barracões de madeira que tem lona por fora e lona por dentro, criando uma coluna de ar no meio. Enfim, várias formas aí de isolar o alimento da água da chuva. Mas, Marcelo, por que faz mal dar uma garoinha na comida? Não vai estragar. O animal vai comer isso rápido. Isso é frescura, besteira. Isso aí é coisa de quem está atrás de livro, nunca viu boi na vida. Olha, durante 12 anos e 6 meses eu trabalhei dentro de uma empresa de produção de alimentos para animais. E o padrão, a variável que a gente controla para saber se um alimento tem perigo de estragar, seja ele por fungo ou por bactéria, por clostrídio, por botulismo, sabe o que é? É a quantidade de água livre que esse alimento tem dentro dele. O que é água livre? É a água que ele incorpora do ambiente, que não está ligada às moléculas do alimento, e aí essa água livre ela serve de combustível, de alimento, na verdade, para fungos e bactérias. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um silo, e esse silo toma muita chuva. Outro dia, eu fui numa propriedade, um pré-secado, inclusive numa propriedade que tinha cavalo também, os cavalos comiam pré-secado e perdemos lá 4 cavalos no pré-secado. Porque fez o fardo, né, a bola, no pré-secado, em época de chuva forte, muita água livre dentro, água livre acima de 0,85%, ou seja, acima de 85%,
é favorável para Clostridium. Os animais morreram de botulismo, foi identificada a toxina botulínica nos animais. Então, o problema da garoa em cima do monte constante é essa incorporação de água livre. É claro que nós estamos falando de problemas, muitas vezes, discretos, e talvez isso aconteça pouco no seu confinamento, mas vale a pena ficar esperto, porque a partir do momento que começa a ter vapor de água de chuva em cima e água livre aumenta, o alimento começa a fermentar. E essa fermentação, ela consome nutriente do alimento, nutriente que era para ir para o boi ganhar peso, e está indo para onde? Para a bactéria fermentar. Como você percebe isso? Alimento esquentando. Marcelo, mas é tão comum enfiar a mão no monte de polpa, tá esquentando. E eu tenho resíduo de cervejaria quente pra caramba. Silagem esquenta, Marcelo. Toda vez que esquenta, tá perdendo dinheiro, tá perdendo combustível. E se o seu confinamento já é muito redondo, esse hoje é o principal ponto que você tem que olhar, porque o alimento caro, ele tem que ser usado da melhor forma possível. Se está fermentando, está perdendo qualidade desse alimento. Tem várias coisas que o senhor pode fazer para melhorar esse ponto, esse processo aí dentro do seu confinamento. Muito bem. Uma outra pergunta que chegou para a gente aqui também: como fazer para manter o ganho de peso do gado constante ano após ano? É uma dúvida, porque às vezes eu tenho um resultado muito bom, né? Eu ouço isso dos meus clientes. Marcelo, resultado muito bom esse ano aqui, esse lote não comeu, não sei porque esse lote não deu consumo bom. Esse lote entrou comendo bem, depois amarrou. Esse lote aqui já comeu bem, entrou comendo bem, manteve comendo bem, curva de consumo dele está maravilhosa, mas eu tenho dificuldade para manter um padrão de ganho de peso todos os ciclos, todos os anos. Essa dificuldade, ela necessariamente vai vir de alguma variação, alguma coisa que está sendo diferente ano após ano. E essa variação, ela pode ser nos alimentos e ela pode ser no manejo. Então, por exemplo, se você tem buscado muitas opções para baratas, de alimentos baratos, para melhorar a sua dieta, esse talvez possa ser o problema. Essa troca, essa transição muito grande de alimentos, sempre buscando coisa muito barata, sem saber o que realmente tem ali dentro. E, aliás, esse é um problema muito sério, porque o nosso cérebro tende a fazer isso, ele nos leva a escolher rápido e nos leva a olhar sempre o preço como o primeiro ponto, e o que a gente deveria olhar é custo-benefício. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica atento, porque na semana seguinte a gente vai fazer a semana Confinamento com Lucro, que vai ser um evento online durante a semana inteira. E para você participar, até tem um link aqui na bio do Instagram, é só você clicar e participar. Lá eu vou falar qual é a melhor forma de escolher alimentos para fazer as melhores dietas dentro do confinamento. Mas com certeza, olhar só o preço não é definitivamente o melhor caminho. Depois, uma coisa interessante, né? Se você quer manter um ganho de peso constante com o passar dos anos aí no confinamento, se você é técnico, se você tem boi, se o senhor é confinador e quer manter o resultado constante, tem que olhar um pouco o padrão dos animais. Tem um amigo meu aqui de Bauru, que é o Carlinhos. Carlinhos é um amigo meu, cliente meu, inclusive aqui de Bauru, e ele sempre compra novilha, e as novilhas são sempre meio sangue, e ele engorda mais ou menos aí umas 700 novilhas. E ele sempre compra da mesma fazenda. A mesma genética, sempre. A mesma genética, o mesmo manejo, a mesma nutrição. Então, o ganho de peso dele é muito padrão. E mais um detalhe bem interessante que vale a pena ressaltar aqui, porque como ele não tem muito funcionário, ele não é uma pessoa que tem muito tempo para olhar, para medir, para ser detalhista, ele faz um sistema que não varia quase nada. Por exemplo, se ele tivesse tempo e uma equipe competente e a gente fosse capaz de fornecer, de formular uma dieta com mais ingredientes, com um vagão misturador, enfim, usando até um vagão misturador melhor, usando uma distribuição, uma descarga controlada, fazendo controle de consumo, leitura de custo, tudo certinho, seria diferente. Mas ele não tem essa facilidade. Então, o sistema que ele optou para chegar no maior lucro foi diferente disso. E ele conseguiu. Mas duas coisas que são importantes: a constância no trato e a constância no tipo de animal. Então, o tipo de animal é igual. Porque se eu quero ter ganho de peso constante, vario demais o tipo de animal, não vai dar certo. É claro que o ganho de peso começa no tipo de animal. E é claro que o lucro no confinamento começa na hora da compra do animal, se o senhor não faz ciclo completo. Começa na hora da compra. Comprar bem,
Quanto eu estou pagando nessa arroba do boi magro? Para quem eu vou vender esse animal? Vai voltar de novo no que a gente começou falando aqui hoje. Importante saber para quem vai vender essa carne. Então, esse é um ponto muito importante. Mas fora isso, para ter constância, para ter um ganho de peso padrão durante os anos, dentro dos confinamentos, do seu confinamento, além de ter essa constância, o senhor também tem que começar a olhar aonde estão os problemas, aonde estão as perdas, qual é o ponto que o senhor pode melhorar mais hoje aí dentro? Onde o senhor acha que está ficando dinheiro na mesa? Esses pontos que muitas vezes a gente não considera, como, por exemplo, o próprio conforto do animal, o conforto térmico do animal. A gente falou de barro agora há pouco, além de barro, a gente precisa falar também de calor, de excesso de calor. Então, conforto térmico é muito importante. E é um ponto que, se eu não considerar, eu não consigo ter constância. Uma vez que eu fiz o investimento, cobri o coxo, eu já elimino uma variação importante, por exemplo, de consumo, comparando época que chove muito, época que chove pouco, muito calor, eu consigo melhorar o resultado aí nos animais. E, finalmente, prevenir problemas que podem sim estar nos alimentos e entrando nesses animais em pequenas doses sempre. Então, eu tenho que conhecer melhor os meus alimentos também para saber que tipo de problema, de contaminação, de toxina ele pode estar trazendo para dentro do boi para ter o mesmo ganho de peso todos os anos. Então, quando eu faço tudo isso, eu fecho o cerco de uma forma importante e começo a ter constância. Se eu tenho constância, se eu conheço o meu custo de produção, eu consigo usar um mecanismo lá na frente para fechar minha margem, para saber o quanto eu vou ganhar, para conseguir trabalhar depois a minha conversão alimentar. A partir do momento que eu já tenho um ganho de peso constante, eu preciso olhar para a conversão alimentar e depois eu preciso olhar para a eficiência biológica. E tudo certo com eficiência biológica, com rendimento de carcaça, animais que são padrão, dieta que é padrão, você sabe isso, você fala isso, você conversa com quem você vende o boi sobre isso, quem te compra também sabe isso, então tudo fica muito bem feito, muito melhor, muito mais bem feito quando o senhor tem constância aí dentro do confinamento. Outra pergunta que também chegou, e é o que todo mundo quer, né? Como diminuir o custo e aumentar o lucro? Então, eu vou voltar um pouquinho para responder essa pergunta de forma bem simples. Eu tenho que fazer bem feito, tem que ter controle, tem que ter um bom manejo, controlar o consumo de matéria seca e também tem que evitar as perdas. Então, se eu tenho um bom controle e evito perdas, eu reduzo o custo. As empresas grandes executivos que quando tem fusão de empresa, uma empresa compra outra, fica gigante, aí vai lá um presidente, ele precisa mostrar serviço, ele precisa dar mais lucro para a empresa. Eu passei por esse processo pelo menos 2 vezes. E aí, o que o presidente vai e faz? Ele vai lá na empresa que ele comprou e começa a diminuir o gasto da empresa. Às vezes até manda a gente embora, né? Começa a diminuir o gasto. Então, reduzir custo é necessário. E até um amigo meu, que foi aí o líder de uma das empresas que eu trabalhei, ele falava assim, Marcelo, custo, despesa é que nem unha, tem que cortar sempre, toda semana, viu, Marcelo? Toda semana tem que cortar a unha, não tem? Então tem que cortar a despesa toda semana. Uma brincadeira, mas faz muito sentido, porque se eu tenho que cortar, tem que olhar o que eu vou cortar. Tem que saber aonde que eu estou perdendo, se é no processo, se é no coxo, se é nas fezes. Um ponto importante de perda no processo. Hoje, a maioria dos confinamentos usa milho fubá. Mas a gente já sabe que quando a gente faz silagem de milho grão reidratado, a disponibilidade, o aproveitamento desse milho na silagem de grão reidratado é muito melhor do que o fubá. Ah, Marcelo, mas é complicado, é difícil, perigoso fazer silagem de milho grão. Olha, tem um processo que tem que ser masterizado. Tem pessoas que sabem fazer, tem técnicos que orientam. É possível. E digo mais, até imprescindível. Tem um outro grande amigo meu, Cezinha, que fala assim, só tem 2 jeitos de usar o milho, grão reidratado ou milho grão, silagem milho grão úmido ou milho grão reidratado, ou o jeito errado. Só tem esses 2 jeitos de usar o milho. Então, perder milho no processo, perder energia do milho no processo, perder amido por problema de digestibilidade, é uma coisa que acontece. Se eu consigo melhorar isso, eu estou cortando essa perda. E também, uma dieta bem formulada, um manejo bem feito, melhora o ambiente ruminal, melhora o padrão de fermentação. E se eu fiz uma adaptação bem feita, então eu desenvolvi esse animal para produzir os ácidos graxos mais rapidamente, também absorver mais rapidamente, tirar eles do rumen para manter o pH ruminal. E aí, esses animais conseguem ter um rendimento máximo. Então, manejo de dieta bem formulada
alimentos melhores processados, como, por exemplo, esse exemplo do milho que eu acabei de falar, vão te levar à redução de custos, à redução de despesas dentro do confinamento. Agora, a gente tem que usar o que a gente tem na mão, de uma forma muito importante. Cada vez mais, a gente tem que conhecer, usar bem feito e não desperdiçar. Só que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Para fazer isso, a gente precisa ter um time. Precisa ter um time que entende a importância dos processos, a importância do que tem que ser feito. Um time que compra a ideia e faz bem feito. E talvez você já tenha ouvido falar isso, ou vive essa situação muito difícil, achar gente boa para trabalhar, muito difícil. Sim, tudo que a gente quer fazer bem feito é mais difícil do que fazer de qualquer jeito. Só que para continuar no boi, para aumentar o lucro do boi, hoje em dia só tem um jeito, que é fazer bem feito. Muito bem. Bom, e dito tudo isso, vem uma pergunta para fechar a nossa conversa de hoje. Mas, Marcelo, eu preciso melhorar minha conversão alimentar. Muito bom, excelente. Quando o senhor está já com essa dúvida que precisa melhorar a conversão alimentar, significa que o senhor já tem um bom controle do confinamento na mão. E aí, algumas dicas bacanas para melhorar a conversão alimentar é usar aditivos específicos que melhoram a qualidade do ambiente ruminal. Esse é um ponto importante. Então, se eu já tenho uma dieta bem formulada, se eu já uso alimentos bons, se eu já sei o quanto tem de NDT realmente nesses alimentos, se eu conheço a fundo, se eu analisei, fiz análise bromatológica, se o senhor já está com confinamento na mão e quer melhorar a conversão alimentar, então precisa melhorar o ambiente ruminal, melhorar o rumen, porque é daí que vai começar todo esse processo. E aí, hoje em dia, a gente já sabe, por exemplo, que alguns aditivos específicos alimentam os micro-organismos que estão lá dentro do rumen, que são os pré-bióticos, os probióticos, as beta-glucanas. Então, são ingredientes naturais que você bota na dieta que melhora o ambiente ruminal. Muito bom. Melhorando o ambiente ruminal, a gente consegue melhorar a conversão alimentar. Porque o número de... Ou melhor, eu não vou nem falar em número de bactérias, porque falar em bactéria, protozoário, toda a microbiota do rumen é uma coisa enorme, muito técnica, não vou entrar a fundo nisso, mas eu vou dizer o seguinte, que quando eu melhoro a população de micro-organismos que produz energia, que fermenta, que me gera ácidos graxos, que me gera proteína microbiana, eu estou com certeza transformando mais comida em alimento, ou melhor, diminuindo o número de quilos de matéria seca que eu preciso para botar uma arroba nesse animal. Então, muito importante olhar para o processo digestivo. E é claro que quando a gente fala em processo digestivo, eu tenho que saber que o manejo tem que estar muito redondo, porque se eu errei no manejo, se eu não tenho constância no manejo, fica uma bagunça lá no rumen. E aí o senhor pode ter certeza que vai estar ficando dinheiro na mesa, a conversão alimentar vai oscilar demais. Muito bem. Então, se você que está aqui com a gente até agora gostou desse vídeo, pode dividir ele, pode compartilhar e com quem o senhor acha que vai aproveitar também essa informação. Queria dizer uma última coisa hoje, é que frente a toda essa dificuldade, a principal dificuldade começa dentro de nós, que estamos à frente do negócio. Da gente que é técnico, do senhor que está aí levando o negócio, a partir do momento que a gente muda a frase, né? Aquela frase que às vezes incomoda, a gente fala, nossa, tá difícil, não vai dar para melhorar não vai dar para melhorar não, tá bem difícil para melhorar esse ano difícil que vai ser esse. Todos os anos vão ser difíceis. Então a pergunta que eu convido hoje é: como melhorar? O que eu posso fazer diferente? Que hábito eu posso mudar? Que processo eu posso mudar na rotina do meu confinamento para ser diferente?